Pessoal, quero comentar para vocês aqui sobre os acontecimentos de hoje. Estou falando aqui do dia 18 do 2, né, quarta-feira aqui, 18 de fevereiro de 2026. Estados Unidos e Irã se aproximando de uma guerra, né, e a gente teve uma movimentação bem contrária aqui. Informação da Axios, né, o mercado confia na Axios, é uma agência que a gente sempre tá trazendo também as informações para vocês aqui o mais rápido possível. E sai automático, tá, para vocês aqui a headline. Depois a gente traz o conteúdo mais completo. Mas o que saiu da Axios, um dia depois, tá, pessoal, que a gente teve uma desescalada, entre aspas, né, com uma conversa entre Irã e Estados Unidos, saiu a informação de que o Trump, então, não gostou muito das conversas, a administração, né, dos Estados Unidos, e estariam muito perto de uma guerra no Oriente Médio, muito mais perto do que o público percebe, né. Uma operação militar com o Irã podendo acontecer já nas próximas semanas. E a gente teve isso aí fazendo bastante preço no mercado. E aí, só para complementar aqui, eu já mostro no mercado para vocês. O secretário dos Estados Unidos, o Marco Rubio, né, vai estar viajando para Israel no dia 28 de fevereiro. E aí, faz alguns minutos, né, que saiu essa informação. Os Estados Unidos esperam então que o Irã agora, pelo menos a informação que se tem até o momento, uma continuação, né, que é importante acompanhar a narrativa, esperam que o Irã apresente uma proposta escrita para resolver o impasse após as negociações da terça-feira, as negociações de ontem, que puxaram os mercados. Conselheiro de Segurança Nacional do Trump, essa informação aqui confirmando que saiu pela parte da manhã, que puxou bastante o mercado. Discutiram o Irã durante uma reunião na sala situacional, né, que é onde eles ficam em preparação, e aí todas as forças americanas estão envolvidas no reforço militar que está acontecendo no Oriente Médio, né, são os maiores fatos aí que existem para que um conflito realmente esteja iminente. O reforço militar dos Estados Unidos no Oriente Médio deve estar todos posicionados até meados de março, então a gente tem mais 2, 3 semanas aí até o fim de março. E a gente tá vendo aqui, só para dar um retoque aqui na postagem da Axios, né, toda a preparação dos Estados Unidos que já ocorre, Israel já se preparando para um cenário de guerra, um prazo de 2 semanas que foi dado pro Irã, então, pelo menos é o que se especula, para que eles ofereçam uma proposta mais detalhada. A gente já tá vendo isso fazer preço no mercado. A possibilidade de uma iminente, né, operação militar contra o Irã podendo ocorrer, uma ofensiva que seria maior do que a Guerra dos 12 Dias no ano passado, visando não só instalações nucleares, mas dessa vez, né, poderia implicar em uma mudança de regime no Irã. A gente viu isso fazer preço no mercado hoje. Ontem, então, a gente teve os otimismos das conversas, dia 17, chegou, a informação saiu bem por aqui, tá? O petróleo chegou a cair quase 2%, e aí hoje isso é uma informação então contrária, né? A gente viu um movimento contrário e com um impulso de que o conflito realmente estaria iminente, segundo as informações. E o petróleo chegou a subir, o petróleo, né, em relação ao fechamento subiu 5%. Outro ativo que a gente viu é o ouro, né? Só que o ouro tem que tomar cuidado no primeiro momento, porque ele tem uma correlação com ativo de risco, e aí no médio prazo, minutos depois, né, ele começa a disparar, acabou subindo praticamente 2% aí depois dessa informação. Outros mercados que a gente vê pressão, que eu destaco aqui para vocês, bolsas, né, pessoal? Bolsas, quando sai alguma informação e o mercado tá focado nessa situação inteira entre o Irã e os Estados Unidos, de qualquer maneira o mercado entra naquele modo, né? Se sai alguma informação que sugere escalada, o mercado entra naquele modo de aversão a risco, os mercados caem. Aqui eu tô com Bitcoin, pessoal, só pra vocês verem como é que é todos os mercados mesmo. A hora que sai a informação aqui no Bitcoin, a gente vê o Bitcoin, ele derretendo, né, pessoal? E ele não se recupera, né? Tem todo esse pessimismo aí ao redor do Bitcoin. E eu vou colocar aqui o S&P 500 também pra vocês verem. O S&P 500 que hoje tinha uma recuperação das Big Techs e ele caiu até a abertura dos mercados, né? Quando abriu o mercado nos Estados Unidos hoje, o mercado foi lá e se recuperou. E depois ainda, mesmo assim, muito limitado, né, pessoal? Porque realmente o mercado tá de olho aí na questão do possível conflito, tá? Entre Estados Unidos e Irã aí. A Axios reportando que é iminente. E a gente tem algumas datas especuladas então, né? Em 2 semanas, todas as forças militares no Oriente Médio até meados de março. No dia 28 de fevereiro, o secretário Marco Rubio vai estar lá em Israel para conversar sobre Irã, né? Então essas são as datas que a gente tem. A gente segue acompanhando aqui a narrativa, tá? E eu trago para vocês aqui essas implicações, que foi como eu comentei. Não é só sobre o petróleo e o ouro, mas é sobre um tipo de informação que pode realmente fazer um movimento cross-asset, né? Pode mover todos os mercados aí a nível global.